Olá, começa agora mais um Conversa Franca e nesta edição nós vamos falar sobre políticas públicas para as mulheres. Nós estamos no mês de agosto lilás, o mês chama bastante atenção. Vamos falar de vários sentidos aí das políticas públicas voltadas para as mulheres e hoje nós estamos aqui com a nossa secretária da mulher aqui da nossa capital Palmas, Solange do Ailib. Seja muito bem-vinda ao Conversa Franca. Muito obrigada, é um prazer, uma alegria imensa estar aqui nesse programa. Gente, Solange já foi primeira-dama 2 vezes aqui de Palmas, né? Foi deputada 3 vezes, deputadas, e enquanto secretária da Assistência Social, enquanto primeira-dama, teve muitos programas aí em destaque para as mulheres, né? Para Palmas. Bom, dentre os programas que Solange encabeçou aqui em Palmas, né, idealizou e criou, tem o Mamãe a Bordo, tem casamentos comunitários e outros programas importantes voltados para as mulheres aí na geração de renda. E isso foi ao longo aí da sua gestão enquanto primeira-dama, enquanto secretária da Assistência Social aqui da nossa capital Palmas. E hoje também comigo aqui 2 jornalistas, Ana Franco, seja muito bem-vinda ao Conversa Franca, e Núbia Martins. Bem-vindas, são jornalistas convidadas que vão contribuir aqui com a gente, levando o questionamento que a população gostaria de fazer, né, à nossa secretária Solange do Ailib. E então é isso, hoje nós vamos falar sobre esses assuntos de políticas públicas voltadas para as mulheres aqui da nossa capital, com a nossa secretária Solange do Ailib. Daqui a pouquinho, no Conversa Franca, continue com a gente. Olá, estamos de volta com Conversa Franca, começando essa edição falando aí sobre políticas públicas voltadas para as mulheres aqui de Palmas. E conosco aqui a secretária da mulher aqui da nossa capital, Solange do Ailib. Solange, com a sua experiência enquanto deputada por 3 mandatos, enquanto primeira-dama 2 vezes aqui na nossa capital, enquanto secretária de Ação Social, da Assistência Social aqui do nosso município e hoje secretária da Mulher, 6 meses aí na pasta. Essa experiência que a senhora trouxe do seu trabalho, dessa responsabilidade social das políticas públicas voltadas para as mulheres aqui em Palmas, isso tem lhe ajudado? Como que a senhora tem usado essa experiência para poder hoje estar à frente dessa pasta tão importante para as mulheres palmenses? Sem dúvida, Max, essa vivência política de muitos anos, como você já citou, primeira-dama de Palmas por 8 anos, primeira-dama de Araguaçu, tá? A minha cidade natal, foi onde eu iniciei toda a minha trajetória política, 4 vezes deputada estadual, me elegi 3 mandatos e assumi o 4º mandato, tá? Assumindo mesmo, não só como assumindo um período como suplente, mas eu assumi o mandato. E hoje como secretária, vereadora, né, da nossa capital, e hoje como secretária. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma experiência muito grande. E como sempre, por ser mulher, por estar também sempre nessa defesa dos direitos das mulheres, criando leis, seja na Assembleia, seja como vereadora, apoiando causas das mulheres, isso sim, isso nos dá essa robustez, nos dá essa experiência que nós temos para que a gente possa conduzir uma pasta tão importante, tão sensível, né, como as políticas públicas voltadas às mulheres, para essa rede de proteção que a gente está criando, que estamos fortalecendo aqui na nossa capital. Então, isso tudo nos ajuda muito e contribui muito com o nosso trabalho, toda essa experiência que a gente tem. E além de tudo, a senhora foi vice-presidente aqui da Casa de Leis da Assembleia Legislativa do Tocantins também, né? Sim, foi a primeira mulher vice-presidente desta casa e foi um marco, né? Importante que até então nós não tínhamos ainda assumido, falta agora a Assembleia Legislativa eleger uma mulher, né, como presidente, eleger, não uma vice que depois assume, né? Então, as mulheres estão cada vez mais avançando e, é claro, nós sabemos que a nossa participação política nos espaços de poder vai fazer também com que a gente avance nessas políticas públicas, nesse fortalecimento e nessa defesa das mulheres. Nesses primeiros 6 meses, a senhora já participou, inaugurou a Casa da Mulher Brasileira aqui em Palmas.
né, que é hoje uma referência nesse acolhimento das mulheres vítimas de violência. Ali tem várias propostas, vários projetos ali dentro daquela casa. Ali tem a Defensoria Pública na assistência jurídica, ali tem a geração de emprego e renda para aquelas mulheres conseguir ter a sua autonomia financeira e sair da situação de violência e dependência financeira. Como que funciona esse processo? A senhora que participou daquela casa ali, qual que é realmente a ideia daquela casa ali? Assim, eu pincelei aqui, mas a senhora sabe mais na prática como que está funcionando a Casa da Mulher. Então, a Casa da Mulher Brasileira, que foi a 11ª inaugurada no nosso país, do governo federal, e nós estamos lá de forma tripartite, você sabe, governo federal, governo estadual e o governo municipal, mas a Casa da Mulher Brasileira em Palmas é gerida pelo município de Palmas. É um equipamento importante nesse combate, nessa proteção, nesse direcionamento às mulheres em situação de violência. Então, é um equipamento, Max, que de forma integrada tem todo esse acolhimento, todo esse direcionamento, proteção às mulheres. E como você falou, nós nos preocupamos, é claro, dar toda essa proteção, suporte às mulheres, mas a gente preocupa também com a autonomia financeira dessas mulheres. Porque muitas mulheres, nós sabemos, que vivem um ciclo de violência por falta de quê? De autonomia econômica. E a gente precisa se preocupar, capacitar mulheres. E a Casa da Mulher Brasileira, a Secretaria Municipal da Mulher da nossa capital, tem tido essa preocupação e temos capacitado mulheres para que elas possam verdadeiramente ser donas da sua vida, terem capacidade de autossustentarem dos seus filhos, para que elas tenham essa autonomia sobre a vida delas e elas possam recomeçar, reconstruir a sua vida. Então, a Casa da Mulher Brasileira, além de toda essa proteção, o Ministério Público, como você falou, Defensoria, Juizado, Delegacia 24 horas, a casa funciona todos os dias. A casa funciona 24 horas e todos os serviços estão praticamente implantados. Falta apenas a casa de passagem, né, para que as mulheres que precisem ficar ali até 72 horas protegidas, elas também têm um espaço. Lá na casa já temos um espaço para ela, para os filhos, o cachorro que chegar junto, né, um animal de estimação, que a gente tem que ter essa preocupação. Então, ela terá todo esse acolhimento. Nesse momento de implantação desse trabalho, né, dessa casa de passagem, agora que não está funcionando, mas nós temos a casa-abrigo, de forma sigilosa. A mulher precisa ficar lá 1, 2 dias, 3 dias, meses e ano. Palmas tem a casa-abrigo. É a única do nosso estado, a única cidade que tem uma casa-abrigo. E que atende não apenas as mulheres de Palmas, nós temos atendido também mulheres até de outras cidades. Secretária, a Casa da Mulher Brasileira é um programa revolucionário, né, para nós palmenses. E foi bem acolhido pela gestão municipal, um programa do governo federal. E eu queria saber se existe dentro do atendimento desse espaço, eu estava lá na inauguração, mas como a senhora falou, está em fase de implantação, se existe o recorte do atendimento racial, se existe esse recorte racial nos dados de atendimento. Né? Porque como nós sabemos, Palmas é uma capital com cerca de 75%, né, de população negra, né? E aí nós entendemos a partir daí que a maioria das nossas mulheres são mulheres racializadas, são mulheres negras. E entendemos também, diante do racismo estrutural, né, de tudo que a gente tem vivenciado, né, em âmbitos públicos, né, e sociais, que esse é um público que precisa de uma atenção específica para que consiga acessar esse tipo de serviço. Né? E aí eu entendo que esses dados, né, ali a partir do atendimento, eles são fundamentais para que esse serviço, né, ele chegue de forma especializada, né, nesse público que é um público mais generalizado na nossa capital. Eu queria saber da senhora como que funciona na Casa da Mulher Brasileira. Ana Franco, sua pergunta é muito interessante, secretária, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo e a senhora responde para nós no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então tá bom, Conversa Franca volta daqui a pouquinho, tirando essa dúvida aí sobre esse recorte aí do acolhimento da mulher negra na Casa da Mulher Brasileira aqui em Palmas. E daqui a pouquinho, continue com a gente.
Estamos de volta com Conversa Franca, nessa edição falando de assuntos para as mulheres, políticas públicas para as mulheres palmenses. Hoje aqui com a gente, a nossa secretária da Mulher de Palmas, Solange Duailib, as nossas jornalistas convidadas, Ana Franco e Núbia Martins. E a gente continua falando sobre, retomando a pergunta da colega jornalista Ana Franco, sobre esse recorte, né, secretária, desse espaço, desse acolhimento da mulher negra na Casa da Mulher Brasileira aqui em Palmas. Não é isso, Ana? Isso. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela está preparada para receber mulheres negras, trans, lésbicas. Ela está preparada para receber todas as mulheres, até porque nós sabemos, Ana, que a violência, ela afeta todas as classes sociais, todas as mulheres, mas nós sabemos que ela tem um endereço certo. São mulheres negras, periféricas, de baixa renda. Então a gente tem tido essa preocupação. Então a Casa da Mulher Brasileira, mesmo sendo uma casa tão recente como a nossa, que é apenas 4 meses em funcionamento, mas que eu digo para você que nesses 4 meses, se você for comparar com outras casas no nosso país, é claro, com exceção da Casa de Curitiba, porque realmente é uma referência, mas que eu já falei que nós vamos chegar lá, mas Palmas tem sido uma casa muito organizada e que tem atendimento mesmo de primeira. Então, as mulheres negras, as mulheres trans, as indígenas, todas as mulheres, elas têm um atendimento especial na Casa da Mulher Brasileira, com esse acolhimento que nós temos de passar por uma escuta, né, com as nossas assistentes sociais, com os nossos psicólogos, para ser direcionadas, né, para o atendimento que elas precisam, se precisar de um tratamento, de estar ali mais presente com psicólogos, tem todo também esse apoio na Casa da Mulher Brasileira, sem dizer que a gente também tem o Centro de Referência Flor de Lis, que é um centro de referência que hoje está sendo... Hoje está lá, abrigado na Casa da Mulher Brasileira, mas que nós já estamos preocupadas, né, nesse momento de discussão do PPA, já colocarmos que o Centro de Referência Flor de Lis e outros centros precisam ir para a região sul. Nós precisamos de levar para a região sul da nossa capital, seja Taquaralto, seja o Aureniz, a gente levar o centro de referência, porque também nós sabemos, quando você fala das mulheres negras, as periféricas, onde há o maior índice de violência, então nós precisamos levar esses equipamentos para lá. Precisamos estar levando o centro de referências, o Flor de Lis e também pensando já em outros, porque Palmas é uma cidade grande e a gente precisa dar toda essa proteção às mulheres em situação de violência e essa é uma preocupação da Prefeitura de Palmas, da Secretaria Municipal da Mulher. Secretária, a gente sabe que a Casa da Mulher Brasileira é uma política pública importante na defesa dos direitos da mulher, né? E a gente quer saber sobre as políticas de enfrentamento à violência, quais outras políticas estão sendo desenvolvidas pela Secretaria da Mulher de Palmas. Então, a principal é tendo um equipamento como a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que não é fácil para nenhuma gestão, principalmente nós que já assumimos agora, trabalhando em um orçamento já de uma gestão anterior. Então, essa tem sido a principal ferramenta de políticas dentro da própria casa para que a gente possa fazer esse combate, essa prevenção e essa conscientização. Mas a Secretaria Municipal da Mulher, nós temos vários projetos. Nós temos projetos de Fala Mulher, que é uma roda de conversa. Nós estamos em todos os bairros, nós estamos na periferia, os bairros periféricos, nós estamos nos assentamentos, nós estamos nos distritos mais distantes, como agora mesmo estivemos lá em Buritirana. Nessa preocupação de conscientizar, né, nessa prevenção, de dizer, olha, mulheres, nós temos todos esses equipamentos, nós temos todas essas leis, nós temos todos esses equipamentos para que a gente possa melhorar, para que a gente possa proteger as mulheres. Nós temos um projeto importantíssimo, Núbia, que nós estamos nas escolas, nós estamos preocupados com a próxima geração, sabe? Meninos, meninas, adolescentes, eles terem consciência que existem leis, né, que bater mulher, que violentar mulheres é crime, e que muitas crianças, por causa desse machismo estrutural que você fala, Ana, eles acham que é normal. Às vezes vem em sua própria casa. É cultural, vê na própria casa o pai às vezes agredindo a mãe, isso é normal, o pai fez, por que eu não vou fazer? Então, eles precisam saber que isso é crime,
que existem leis que protegem as mulheres e está nas escolas com o projeto Respeito em Cena de forma lúdica, porque não adianta eu chegar lá como secretária e ficar 40 minutos falando da lei Maria da Penha, vai entrar aqui, sair aqui, porque crianças, adolescentes, eles precisam ser informados, mas de uma forma mais leve. Por isso, pedagógica mesmo. Justamente por isso pensamos didática. de forma levar de forma lúdica com o teatro, a barraca que está conosco nesse projeto e que a gente leva às escolas e que está sendo um sucesso. Viu? Secretário, pegando esse gancho assim, de medidas de contenção e prevenção, né, à violência, né, diversas violências contra a mulher, saiu recentemente dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Infelizmente, a nossa capital ocupa a 37ª no ranking de capitais com maiores índices de estupro, né, dentre um ranking de 100 municípios. Assim, isso me deixou bem triste. Eu vi recentemente esses dados através do SEDET. E eu queria ouvir da senhora, né, a partir desses dados que são dados preocupantes, se vai ter alguma medida ou intensivo, né, de contenção para esse tipo de violência, né, alguma medida extraordinária para contenção desse tipo de violência na nossa capital. Então, esse tipo de violência, que a gente como poder público, nós sabemos da nossa responsabilidade. E a gente busca fazer e fazemos muito. Mas também essa é uma responsabilidade coletiva de toda a sociedade. Nós, por exemplo, Palmas, como você fala, que está bem posicionado, infelizmente, no ranking, a gente precisa o quê? Estar combatendo com essas políticas públicas de conscientização, de pedir que as pessoas denunciem, né? Porque a gente, tudo bem, nós sabemos da subnotificação. Isso é o que a gente sabe, imagina o que acontece que a gente nem sequer fica sabendo. Então, são políticas que a gente está construindo, nós estamos construindo, nós estamos preocupados, estamos acompanhando todos esses índices, sabe? Mas é o que eu falo, isso a gente se constrói juntamente de forma coletiva, seja com a sociedade civil organizada, ouvindo. Por isso que a importância de estarmos nesses locais ouvindo as pessoas, sabe, Max? Porque às vezes eu estou lá e a gente na secretaria, vamos fazer... Não, eu quero ouvir, eu quero saber o que as pessoas estão passando nesses bairros, o que as mulheres estão buscando todo esse apoio. Então nós temos sim preocupado com tudo o que está acontecendo na nossa capital, de tantos assédios, a gente sabe disso, temos leis, a verdade é que leis nós temos bastante, né? Alguém fala, cadê as leis? Gente, nós temos a Lei Maria da Penha, que é a melhor completa, do mundo. né? A gente precisa apenas o quê? Efetivá-las. Mas isso não acontece assim do dia para a noite, não. Aos poucos a gente vai implementando e essa tem sido uma preocupação nossa, da Secretaria Municipal da Prefeitura de Palmas, para a gente estar sempre nessas políticas públicas, criando e construindo políticas públicas para que a gente combata todo tipo de violência, tudo que afeta a vida das mulheres. Secretária, no próximo bloco a gente vai fazer um intervalo, a gente vai questionar a senhora e trazer já essa pergunta aqui sobre quais são as próximas metas, os próximos projetos a serem executados que complementam todo esse trabalho, essa rede de proteção e de combate à violência doméstica. Não sai daí, daqui a pouquinho no próximo bloco, Conversa Franca volta já. Estamos de volta com Conversa Franca, falando hoje sobre os programas, as políticas públicas voltadas para as mulheres aqui de Palmas. Nós estamos com a secretária da Mulher aqui da nossa capital, Solange do Ailibe, e também com as jornalistas convidadas para essa edição. Nós estamos aqui com a Ana Franco e com a Núbia Martins. E olha só, a gente tinha anunciado no bloco anterior, falando que o trabalho da secretária Solange ele é muito focado aqui na proteção, na ampliação, nas ações de combate à violência, de proteção às mulheres. E eu queria saber da senhora quais são as próximas metas e projetos a serem executados que somam com essa rede de proteção das mulheres, que é uma rede formada por vários parceiros e que a Secretaria da Mulher está a desenvolver brevemente. Olha, fortalecer essa rede de proteção às mulheres é algo muito importante para nós e isso nós já estamos nos organizando na própria Casa da Mulher Brasileira. Hoje, na Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma superintendente que é do Ministério Público, que sempre trabalhou
com essa política de mulheres. Então a gente está preocupando em fortalecer essa rede, mas ao mesmo tempo também com a Casa da Mulher Brasileira oferecendo todos esses serviços. A nossa preocupação é de que Palmas nós tenhamos mais equipamentos, né, para essa proteção. Quando eu falei para você que nós queremos que ter um centro de referência à mulher na região sul da nossa capital, não só um, mas dois, porque lá é onde há o maior número de registros, né, de casos de violência. Então, isso é uma preocupação nossa, é uma preocupação não do município, mas do Estado. Nós temos também na região sul, em Taquaralto, que volte o atendimento da Delegacia Especializada às Mulheres, 24 horas, que hoje, infelizmente, nós não temos. Então, é uma preocupação, Max, da gente desenvolver essas políticas. Por isso da importância, quando eu falo de estarmos nesses bairros, de estarmos nos assentamentos, porque as mulheres do campo também sofrem violência, elas também querem oportunidade. Mas a gente precisa ir lá, além de levar essas informações todas, precisamos ouvi-las para saber o que elas esperam, qual o curso que elas querem para capacitá-las, dar ideias de que elas podem produzir e ter um espaço. Ali é uma Buritirana, ali é onde há o maior número dos assentamentos, são muitos assentamentos, ter um espaço para essas mulheres comercializarem. Ali é uma via que passa muitos turistas indo para o Jalapão. Então, um lugar como esse seria importante. Em relação à capacitação das mulheres, a gente sabe que as mulheres sofrem violência, elas precisam de renda, né, de dignidade, autonomia financeira. Pensando nesse número de mulheres vítimas de violência, o que a Secretaria tem de programa de geração de renda para as mulheres vítimas de violência na capital? Então, nós estamos preocupando com esses cursos de capacitação. A Casa da Mulher Brasileira, agora, nós encerramos no dia 1º, teve até um desfile, onde junto à Casa da Mulher Brasileira, junto com uma ONG, nós criamos o projeto Entre Linhas e Sonhos, sabe? Através da instrutora Kelly, que pôde capacitar ali várias mulheres para que elas tenham o quê? Essa autonomia financeira, para que elas tenham seu próprio negócio, encontrem um espaço, né, de oportunidade de um trabalho. Então, toda essa nossa preocupação é de pensar no final do ano, quando se começar a discutir o orçamento na Câmara, a gente está lá pedindo todo o apoio para que nós possamos ter, através do Banco do Povo, esse microcrédito às mulheres. Já temos uma lei e precisamos ampliar esse microcrédito para que essas mulheres sejam capacitadas e, ao mesmo tempo, elas tenham acesso a um microcrédito para poder elas terem essa autonomia, esse empoderamento de empreender, sabe? Então, essa tem sido uma preocupação nossa. A nossa, como eu falei, são muitas mulheres sendo capacitadas, são muitos cursos sendo oferecidos. Agora mesmo nós temos na Casa da Mulher Brasileira, com o SENAC, um convênio com o SENAC, na região sul e norte também, atendendo mulheres em vários cursos. E agora vamos levar também para os assentamentos. Secretária, a política pública precisa de financiamento, né? Nós temos aí a Casa da Mulher Brasileira, nós temos a Secretaria da Mulher, são políticas públicas importantes, mas a gente quer saber, a Palmas hoje tem um plano municipal da mulher? A gente quer saber, a mulher hoje, ela está no financiamento? Explica pra gente. A mulher de Palmas, ela está, quando se cria uma Secretaria Municipal da Mulher, isso eu já falo o quê? Opa, a mulher é uma prioridade da gestão. Porque Palmas, até pouco tempo nós não tínhamos uma Secretaria da Mulher. Você sabe disso. Foi o ano passado ainda, com a ex-prefeita, que foi criada a Secretaria Municipal da Mulher. Temos pouco tempo? Temos pouco tempo. Então nós assumimos também há pouco tempo? Também há pouco tempo. Quando eu falo dessa preocupação do final do ano, de agora a gente já discutir junto, né, de um orçamento, de buscar até a Câmara Municipal, junto com o prefeito e a Câmara de Vereadores, para que a Secretaria Municipal da Mulher tenha um orçamento melhor, para que a gente possa implantar todas as políticas, todas não, porque a gente sabe que é impossível, são vários desafios, mas as principais, para a gente construindo uma política muito forte em defesa das mulheres na cidade. Seja nessa proteção, que hoje eu falo para você que tem sido a Prefeitura de Palmas, a Secretaria Municipal da Mulher, a gente tem feito esse trabalho de conscientização, quando eu falei nas escolas, nos bairros, nas blitz,
sabe? Levando essa mensagem nas redes sociais, conscientizando, mas essas políticas públicas, né, de oportunidade, de capacitação, como a gente também está tendo já dentro da Secretaria, com os microcréditos que hoje nós temos, mas é um valor que precisa ser ampliado. Secretária, ainda no mesmo assunto, claro, mas assim, indo para um outro viés, a importunação sexual dentro do transporte público é um desafio nas grandes cidades brasileiras. Aqui em Palmas também não é diferente. Existe alguma campanha, alguma ação de combate a isso aqui em Palmas? Em que pé que está essa situação? Como que as mulheres podem se defender e qual apoio que elas têm da prefeitura com relação a essa importunação sexual que tanto incomoda as mulheres? Incomoda bastante. Essa foi uma lei da minha autoria, né, que foi sancionada pelo nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos no mês de março. E como eu falei, nós já fizemos campanhas educativas de conscientização, fazendo blitz, falando dessa lei de importunação sexual nos transportes coletivos. E a Secretaria de Mobilidade e todas as outras secretarias de transporte estão também se adequando para implantar essa política, porque foi uma lei, como eu falei, foi sancionada agora e, por exemplo, tudo que precisa para que essa lei dê toda essa segurança, esse suporte às mulheres que sofrem essa importunação dentro do transporte coletivo, eles estão se adequando para que possam verdadeiramente implantar essa lei para que as mulheres se sintam seguras dentro do transporte coletivo. Já conversei com o secretário, ele já tem algumas medidas que ele disse que já está se organizando, mas que dentro do orçamento, como eu falei, é sempre nessa preocupação do próximo, porque a gente assume uma secretaria com um orçamento que foi discutido numa gestão anterior. Então nós agora temos outros desafios. Nós temos leis, teve outras leis que nós também, que o prefeito Eduardo já sancionou, em defesa das mulheres, que a gente precisa fortalecer e implantar. Nós temos a ouvidoria da mulher, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que também foi no mês de março, encaminhamos ao prefeito Eduardo esse projeto, a Patrulha Mulher Segura, que é a nossa que é da Maria da Penha, mas é uma Patrulha Mulher Segura para diferenciar um pouco com a Guarda da Polícia Metropolitana. Militar, é da Guarda Metropolitana, que está sendo o quê? Estão em fase de implementar, de adequar, de construir dentro da Guarda Metropolitana todo esse suporte que precisam. Então, mas logo, em breve, a Patrulha Mulher Segura vai estar com todo o trabalho, dando esse suporte e dando essa proteção às mulheres que estão em medidas protetivas. Secretário, nosso tempo está terminando, mas só para encerrar, eu queria só fazer uma pergunta. Quais são os principais desafios e prioridades dessa gestão, da Secretaria da Mulher e como enfrentá-los dentro de um curto prazo? O nosso principal desafio é que essa violência diminua, que o feminicídio seja zero, que o não é não quando a mulher disser seja respeitado, que todas as leis que nós temos sejam implementadas e efetivadas, que nós tenhamos espaços de discussão, que a mulher ocupe espaços de poder, que as mulheres consigam, se nós somos maioria, se nós temos capacidade, se as mulheres têm tudo para poder estar nos espaços, seja na Assembleia. Hoje nós temos tão poucas mulheres na Assembleia, poucas mulheres na Câmara, poucas mulheres no Senado. Então nós precisamos ocupar esses espaços, porque quando as mulheres estiverem nesse espaço de poder, Marcos, você pode ter certeza que as coisas vão mudar e vão melhorar. Porque se você observar, as leis que são aprovadas, geralmente, eu digo para você, na maioria, 99% foi uma mulher que apresentou, foi uma mulher que lutou para que seja aprovada e foi uma mulher que lutou para que ela seja implantada. Então, nós precisamos de mulheres, sim, participando desses espaços de poder. Nós não precisamos apenas, nós não queremos 30% de vagas para disputa, nós queremos 30 já, pelo menos 30, 40 garantido de cadeiras. Alguém vai falar, mas isso é muito fácil. Eu falei, não é fácil, até porque mulher na política é diferente do homem. O homem não tem casa, ele não se preocupa com a política de cuidados, recai sobre nós. E a mulher na política da mesma forma. Eu fui deputada, eu vi o deputado, ele só se preocupava, ele estava em tudo quanto era evento do Estado.
E muitas vezes eu não participava porque é um filho que precisa de sua presença, é a gente que precisa ir numa escola, é um hospital. Então, tudo isso é diferente. E se a gente for esperar que, não, vamos deixar a cota, não, isso daqui 200, 300 anos, a mulher ainda não conseguiu ocupar nem 30% dessas cadeiras. Então, esses são grandes desafios que nós temos, mas principalmente essa proteção às mulheres, de dizer às mulheres que elas têm hoje equipamentos, elas têm hoje meios, é ligar o 180 para poder, qualquer problema, estão direcionadas. Gente, o 180 é maravilhoso. Você não vai ser atendido por robô, não. É 24 horas, alguém vai te atender, vai te ouvir, vai te encaminhar, você vai ser ouvida. Se for algo mais urgente, 190. Então, 153 para a Guarda Metropolitana também vai estar lhe dando todo esse suporte. Então, mulherada, nós temos muitos meios de denunciar. O que nós não podemos é nos calar. Nós precisamos denunciar, porque através da denúncia é que a gente vai combater e que a gente vai melhorar e as mulheres serão muito mais protegidas. Essa é a nossa responsabilidade, é essa responsabilidade, como eu falei, também sua, quando nos chama aqui para a gente falar um pouco dessas políticas, para a gente conversar um pouco sobre esse problema, que é uma política muito sensível e que precisa do apoio de todos. Ok, secretária, muito obrigado, secretária Solange do Ailibes, secretária da Mulher aqui de Palmas, e com a participação especial desse bate-papo da jornalista Ana Franco e Núbia Martins. O nosso muito obrigado a vocês por aceitar o convite do Conversa Franca. O Conversa Franca desta edição fica por aqui. O nosso muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.